E aqui uma pessoa diz que, embora ela queira com todas as suas forças estar inteira e entregue a Deus, e isso há muitos anos, os fatos externos lhe vêm mostrar que ela não está entregue. E o que se pode fazer para vencer esses obstáculos de não conseguir ficar entregue? Ela diz: se não há nada que me possa prender, e ainda assim, contra a minha vontade consciente, as coisas não se desenlaçam em mim. Eu não consigo me entregar completamente. Aí ela abriu um livrinho que tem trechos de São João da Cruz, e lá São João da Cruz está dizendo que nós precisamos fechar e trancar as portas da nossa alma, não apenas para as paixões e para os desejos, mas também para as ideias e para as imagens de Deus que nós temos. Porque esta confusão mental a respeito do caminho espiritual, a respeito do encontro com Deus, isto cria no indivíduo uma certa expectativa, inclusive do encontro de Deus com ele. Cria no indivíduo uma expectativa de como deve ser a entrega a Deus. E com isto, Deus, ou eu superior, que é uma coisa que se manifesta quando quer, sem a gente fazer nada, é uma coisa que vem simplesmente de dentro. Isto pode ficar bloqueado porque nós temos uma ideia de como aquilo deve acontecer. Então aqui me parece que São João da Cruz quis dizer para esta pessoa que ela formou uma ideia própria de que ela não está entregue. Ela formou essa ideia. E pode ser que ela esteja mais entregue do que ela pensa, mas ela formou a ideia de que não está entregue. Ela formou a ideia de que não está totalmente desenlaçada, como ela diz. E isto pode ser uma construção da mente dela. Isto pode ser uma armadilha da mente dela para perturbá-la nesse caminho da entrega. Bem, nenhuma pessoa está completamente entregue, mas as pessoas podem estar mais entregues do que pensam. E esta que diz que quis entregar a vida inteira e nunca conseguiu, isto evidentemente São João da Cruz está lhe dizendo que a mente é que está dizendo que ela não está entregue. Ela está mais entregue do que parece. Então, se em vez dela ficar observando e focalizando esta entrega relativa, porque nenhuma entrega é perfeita em nível humano, mas em vez dela ficar focalizando isto, em vez dela ficar com isto presente, ela deveria estar pensando em Deus, estar pensando no eu superior e assim se entregando cada vez mais, mas sem medir o quanto ela está entregue, porque só Deus é quem sabe. Nós não sabemos nada neste campo. Só Deus é quem sabe isto, o quanto cada um de nós está entregue. E São João da Cruz, para ajudar aqueles que são pessimistas ou aqueles que são influenciados pela própria mente concreta, analítica, ele diz que se você acha que tem as suas portas fechadas, lembre-se que Jesus passou por portas fechadas. Houve aquela história simbólica em que ele apareceu para os apóstolos atravessando uma porta fechada, depois de desencarnado. Então, como Jesus entrou naquela sala pelas portas fechadas, e entrou, São João da Cruz diz: bom, embora você ainda esteja fechada, Jesus entra a si mesmo. Então não se preocupe. E a pessoa diz que muitas chaves estão vindo desta leitura e do sonho que ela teve. Porque em um sonho ela estava fazendo todo o possível, tudo que uma mente pode fazer para conseguir que certa coisa acontecesse.
E ela sabia internamente que ela não precisava fazer tanto, que era só ela aguardasse e visse como aquela coisa iria acontecer, porque aquilo deveria estar guiado. Então ela não precisava se preocupar tanto. Uma coisa que a gente também precisa não deixar de lado é que num plano maior, num plano superior, num plano bem acima da nossa compreensão, tudo está preparado e tudo está já demarcado. Então, se algum de nós vai passar pela experiência de um encontro, pode estar tranquilo que esta data está marcada. Você pode fazer tudo, pode estar pronto, pode estar ótimo, mas se a hora não chegou, nada vai acontecer. E se você não está bem pronto, se você não é tão ótimo, se você não merece, mas se a data está marcada, aquilo vai acontecer. Então, isto precisa ter presente. Isto é uma coisa um pouco contraditória, mas eu sinto muito, mas é assim. Então, estas coisas não são como aqui embaixo. Num plano superior, aquilo que tem que ser é apesar de nós. Isto talvez possa ajudar esta pessoa a não ficar tão ansiosa por estar entregue. Porque se ela tiver uma data marcada para estar ainda mais entregue, ela vai ter que esperar um pouquinho. Essas coisas nós vemos muito de um ponto de vista individual. Mas todas essas coisas de alma e de espírito são sempre vistas grupalmente. Então, se há um grupo de almas, aquele grupo, para estar em harmonia, para estar em equilíbrio, lá no plano das almas, aquele grupo segue os ciclos de desenvolvimento que deve seguir. Então, em um grupo de almas, entre as almas, existe uma certa estimulação que vem para todas as almas. E o que acontece com cada uma e como aquilo se regula, aquilo é totalmente organizado por energias que se manifestam através daquele grupo. Então pode acontecer de uma alma esperar por uma outra, pode acontecer que um grupo esteja esperando que alguma alma dê um passo, pode ser que uma alma só possa dar um passo depois que o grupo todo der um passo. Por isso é que nós temos que estar muito tranquilos com esses fatos interiores, porque eles são regulados por leis e por realidades grupais que nós não conhecemos, que nós não temos muita consciência. Então eu posso pertencer a um grupo interno que esteja tendo um certo desenvolvimento. E para aquele grupo, como grupo, ter esse desenvolvimento, o desenvolvimento de cada ser que está ali dentro é regulado para que aquilo tudo vá em equilíbrio, para que aquilo vá em harmonia. Então, inútil que a personalidade fique se debatendo aqui fora, porque ela nada conhece e os planos externos, o mental, o emocional, o etérico, o físico, não participam disto. Não tem nada a ver com este equilíbrio e com esta harmonização. Nós cuidamos do mental, do emocional e do físico-etérico para que eles não sirvam de obstáculos, para que a gente possa fazer união com esses planos interiores e para que tudo isto possa se unir, para que tudo isto possa um dia ser uma síntese, uma coisa ser absorvida na outra e o indivíduo ficar unido. Mas o que acontece no mental, o que acontece no emocional e o que acontece no etérico físico quase não é considerado nestas coisas. É considerado o material mais denso, o material menos permeável. E muitas vezes esse material não é de todo resgatável, esse material vai passar por um processo de cura, de resgate, de reharmonização. E aquilo que nele for resgatável é que vai participar do processo superior. Então nós estamos encarnados nesses corpos, temos um trabalho que fazer aqui nestes corpos, mas nenhum corpo deste
vai subir aos céus. Esses corpos vão passar por uma cura, vão passar por uma transformação, vão passar por uma transmutação. O que for salvável, o que for resgatável, o que puder se sutilizar ao máximo, vai ser absorvido nos planos superiores, mas não como corpo. Vai ser absorvido aquilo que é resgatável. Então, a situação da nossa mente, a situação do nosso emocional, a situação do nosso etérico físico é apenas uma indicação do que nós fizemos no passado, da nossa linha hereditária. É apenas uma indicação. Mas a verdadeira realidade, o verdadeiro processo não está aí. E aqui uma pessoa está perguntando o que quer dizer divinizar a matéria e por que a gente diviniza a matéria. Que relação tem isto com o processo da Terra e o nosso processo? O que nós chamamos de nível divino de consciência é o mais elevado nível deste universo físico cósmico. Então, este universo cósmico que nós conhecemos, o nível divino é o mais elevado de todos. O nível divino é um estado de consciência ou uma vibração que é o limite com a vida imaterial, com a vida que não é material, com a vida totalmente interna, com a vida que não está submetida a estas leis materiais que nós conhecemos. E nós só estamos interessados ou só somos chamados a divinizar a matéria, a trabalhar esta divinização. Nós só somos chamados a isto quando o nosso regente ou quando aquela mônada que reúne todas as 7 começa a fazer este trabalho de união. Porque a divinização da vida e a divinização da matéria é obra do regente. A alma já deve estar quase toda absorvida, a mônada já deve estar sendo absorvida e o regente é que tem a tarefa de fazer a divinização da matéria. Então, enquanto nós temos que fazer uma evolução como mônada aqui embaixo, enquanto nós temos uma trajetória a fazer como almas aqui embaixo, provavelmente nós não vamos sentir este impulso para divinizar a vida, isto é, para tornar tudo imaterial, para estar sempre buscando, sempre muito interessado e vivendo em função daquilo que é imaterial, daquilo que não se vê, daquilo que é o oposto de tudo que a gente está vivendo. Isto é uma situação que o indivíduo só consegue viver e só consegue pôr em prática quando este regente já está absorvendo as 7 mônadas. Então, se a mônada já está sendo absorvida, ela já está nesse movimento divinizante. Então aí você vai compreender isto e vai fazendo isto. Isto no planeta Terra não é desconhecido das civilizações intraterrenas. E a civilização intraterrena que corresponde a este trabalho, a civilização intraterrena na qual a grande maioria já vive esta vida divina, isto é, já vive esta realidade das 7 mônadas incluídas no regente, é Mistritlan. Mistritlan é a vida mais avançada que existe na Terra, do ponto de vista de humanidade. Então, Mistritlan é a vida mais avançada. Então, existe nesta mesma Terra, neste mesmo planeta, nos seus planos internos, esta parte da humanidade ou esta civilização na qual a maior parte já está trabalhando a divinização da vida. E alguns já estão vivendo a vida divina. Então isto para nós é um sinal
de que a nossa vida tem uma perspectiva, que nós que estamos aqui na superfície e que não estamos em condições de trabalhar continuamente a vida divina, porque a nossa mônada ainda está em processo com os níveis materiais, então nós podemos ver em perspectiva a nossa evolução olhando para estas coisas. Aqueles que já estão percebendo isto e aqueles que já estão sentindo no seu íntimo que um dia vão trabalhar bem conscientemente a vida divina e que o caminho de nós todos é esse, aqueles que já começam a perceber isto, então são esses os que hoje, no estado em que estão, conseguem esquecer de si. Então nós não podemos agora, aqui neste momento, estar trabalhando efetivamente a vida divina. Mas sabemos que estamos sintonizados com isto e que já estamos entrando neste movimento, porque às vezes nos damos conta que estávamos esquecidos de nós em algum momento. Então, este fato de ser possível que a gente se esqueça de si, já que isto é possível, isto é sinal que esta vida divina está no nosso caminho. Porque não há vida divina sem esquecimento da individualidade. Porque na vida divina, todas as 7 mônadas já se uniram. Então terminou aquele sentido de individualidade das mônadas. E a 8ª mônada e o regente já têm um outro conceito de estar no cosmos, que não exatamente um indivíduo como uma mônada, já é uma coisa mais ampla. Então, como isso tudo está no nosso caminho, embora não seja atual para nós, nós podemos experimentar momentos de estar neste caminho. São aqueles momentos em que nós esquecemos de nós, em que nós agimos sem nos levar em conta, em que nós fazemos uma coisa sem pensar no nosso bem, esquecidos, enfim, daquela ilusão que esta humanidade vive, ilusão de ser uma pessoa, de ser um indivíduo, ilusão de ser separado. Então ali, nos momentos em que você está esquecido de tudo isto e está simplesmente se deixando viver, isto é o que te dá o sinal de que a vida divina e que a divinização da vida está no teu caminho e que um dia isto vai começar a acontecer. E um outro ponto que também nos mostra que a vida divina está na nossa trajetória, que a vida divina um dia vai chegar, é esta nossa preferência para nós nos unirmos com aquilo que está muito além de nós. Porque as pessoas na evolução normal gostam de se unir com as coisas aqui, em horizontal. Ou aqueles um pouco mais evoluídos gostam de se unir com aquilo que é mais evoluído. Fica procurando uma coisa mais evoluída para nela se ligar, quando são muito avançados. Agora, isto de querer se unir com aquilo que está transcendendo mesmo, com aquilo que é inatingível, quando você tem aquela aspiração a se unir com uma coisa totalmente desconhecida, com uma coisa inimaginável, com uma coisa que você não sabe o que é, você quer se unir com uma coisa que você não conhece nada daquilo de tão alto, de tão grande que é para você, isto é um sinal que a vida divina está no seu caminho. Então, há muitos seres que não se sentem muito envolvidos nem muito unidos com aquilo que está no mesmo plano. E muitos seres que reconhecem um estágio superior, que reconhecem uma união superior, que reconhecem quanto é evolutivo você está unido com uma coisa superior a você. São raros estes, mas existem. Mas existem aqueles que aspiram se unir com uma coisa completamente transcendente, completamente distante.
Isto e aquela possibilidade de esquecer de si são os dois pontos que dão o sinal de que a vida divina já está no nosso caminho e que mais cedo ou mais tarde nós vamos começar a assumir esse trabalho. Quando o nosso ser interior vê que isto deve ser trabalhado aqui no plano consciente e que o plano consciente deve começar a entrar nestes assuntos ou nesta vibração, o próprio eu superior começa a desfazer as ilusões da personalidade. Então, a personalidade, a mente, começa a ter uma desilusão atrás da outra. Desilusão quer dizer, você pensa que uma coisa é de um jeito e de repente te fica totalmente demonstrado que era de outro jeito. Depois você pensa que uma outra coisa é de outra forma. Te fica demonstrado que era o oposto. E assim, passo a passo, as tuas ilusões vão sendo demolidas. Você acha que um livro foi a coisa mais importante na sua vida. De repente você retoma aquele livro e lê e vê que aquilo não te representa mais nada. E assim por diante. Você, de desilusão em desilusão, você vai sendo preparado para estar cada vez mais buscando esta sintonia com aquilo que é muito superior, muito além. E isto são provas organizadas pelo próprio eu interno. Agora, quem está nesta linha e quem começa a passar por essas desilusões organizadamente quer dizer uma ilusão depois da outra, até que o indivíduo caia na realidade. Então, quando começa esse trabalho regular, esse trabalho simples, porque é muito simples, tudo o que acontece você está desmentido. Tudo aquilo que você acreditava cai por terra. Então, isto acontece organizadamente. Desde as coisas materiais, até as coisas morais, até as coisas espirituais. Você vai se desiludindo, quer dizer, os teus castelos vão caindo um por um. Quando isto começa e você compreende isto, você compreende o que está acontecendo, você está saindo de uma linha evolutiva para entrar numa evolução superior, você está deixando de trabalhar a matéria de uma certa forma para divinizar esta matéria. Quando você sente, percebe isto e você se entrega a isto, você se entrega a este processo e você se deixa trabalhar por isto sem ficar criando dificuldades e adiamentos, você consegue absorver isto e isto então começa a te trabalhar muito intensamente. Você então vai ficar conhecendo aquilo que é a reverência de uma forma superior. Você vai perceber o que é uma coisa feita com rigor e uma coisa feita de qualquer jeito. É só aqui que você vai perceber quando é que uma coisa é rigorosa. Rigorosa quer dizer totalmente equilibrada, quer dizer tudo no lugar. Então você vai achar este mundo uma coisa toda desconexa, porque não há rigor nenhum neste mundo, não há ordem perfeita neste mundo. Então você começa a ser bem estimulado, você começa a ser energizado para ser rigoroso. Bem naturalmente, você compor as coisas com ordem, você criar a ordem, você emanar ordem. Mas emanar ordem em todos os níveis. Não é querendo colocar uma coisa em ordem, demolir uma outra. O rigor inclui tudo, inclui todos os planos. Então ali se sente uma ordem. Se sente o máximo de ordem com que aquilo tudo pode estar funcionando junto. E a reverência por isto. Estar sempre numa atitude de reverência. Porque realmente neste grande laboratório que é a vida, nós temos muitos motivos para estarmos diante disso tudo com reverência.
porque isto é realmente um processo muito rico, muito profundo, muito meticuloso e muito amplo. Então a reverência é o sentimento que brota em nós diante disso. Mas quando a gente já está nesse trabalho, quando a gente já está participando disto, quando a gente aí é uma energia ativa na construção desta vida divina. E outra coisa que nos acompanha nesse processo, além da reverência e do rigor, é a sobriedade. Esta sobriedade, esta forma de você estar presente sem se impor, esta forma de você estar exposto só àquilo que é preciso, aquele equilíbrio, aquele perfeito movimento de você deixar de estar presente quando já cumpriu a sua tarefa. Enfim, esta forma de você estar ali e não estar ao mesmo tempo, para não incomodar aqueles que não precisam de você, porque nós podemos estar no meio de várias pessoas e só alguns estarem precisando de nós. Então, se nós somos sóbrios, nós não pesamos aos outros, nós não seremos carga para os outros. A nossa presença não será um motivo de distração para os outros, que não tem que usufruir da nossa presença e que a nossa presença não diz respeito a eles naquele momento. Isto tudo é sobriedade. Então, se um indivíduo é sóbrio, ele pode ficar num lugar só porque ele tem uma coisa rápida e pequena para fazer ali, mas ele não incomoda ninguém, ele não pesa ninguém. A presença dele não muda nada ali. A presença dele está ali por aquilo que tem que estar. Mas além disto, é como se ele não estivesse. Então, esta sobriedade, isto é muito difícil para nós que lidamos com estes sentidos externos e que através dos sentidos externos estamos percebendo as coisas mais ou menos materialmente. Isto é um pouco difícil chegar numa sobriedade necessária. Mas, estando com todo esse processo presente e estando coligado com aquilo que é inatingível, com aquilo que é muito superior, com aquilo que é transcendente, todas essas qualidades do rigor, da reverência, da sobriedade vão se acrescentando às nossas qualidades. Ou melhor, as nossas qualidades, que já devem existir, vão se ampliando e vão se fundindo com estas. Isto é um processo. Nós chamamos isso de divinização da matéria, porque estamos em corpos e isto tudo diz respeito à sutilização, à transformação do nosso mental, do nosso emocional e do nosso etérico físico. E aqui uma pessoa diz que tudo que ouviu na partilha de ontem soou muito profundo e é como se as minhas células registrassem muita gratidão por poder sentir isto. E quando eu adormeci, eu pedi com muito fervor que eu fizesse um bom trabalho à noite. E eu sonhei com muitas cobras. E este é um sonho que me persegue há vários anos. Nós podemos sonhar com muitas cobras ou podemos sonhar com muitos símbolos desses negativos que podem estar nos indicando o que nós temos que trabalhar, que nós temos que purificar, o que nós temos que transformar em nós. Mas pode acontecer o que aconteceu aqui, que é completamente diferente. Aqui a pessoa se dispôs a ter uma noite criativa, a ter um trabalho positivo. Ele se dispôs a servir durante o sono e sonhou com cobras. Isto foi a resposta ao pedido dele. Porque aqui não quer dizer que sejam coisas para ele purificar ou coisas que esteja mostrando que ele tem que trabalhar.
depois de ter feito esta oferta e de ter adormecido corretamente e se sonhou com muitas cobras, está te dizendo: isto foi liberado, disto você ficou livre. Agora, precisa primeiro se liberar destas cobras, precisa que isto tudo esteja expulso, precisa que isso tudo esteja limpo, para depois você ter a noite criativa que você quer ter. Então, esta noite cheia de cobras não foi para mostrar, veja quanta coisa você tem que trabalhar. Esta noite cheia de cobras, neste caso, foi mostrar, olha, você está sendo liberado disto. E agora, liberado disto, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver daqui por diante o que vai acontecer. As noites não serão as mesmas se todas estas cobras já saíram. Então parece que um sonho que a gente sempre teve, que significa a mesma coisa, mas não é assim. Nós precisamos colocar aquele sonho dentro de um contexto que é diferente. Aconteceu uma coisa diferente antes de você dormir. Você estava numa situação diferente. Então você volta a sonhar com cobra, mas isto significa outra coisa. Porque você está num outro estado, você está num outro ponto. O trabalho é diferente. Então essas cobras todas já querem dizer outra coisa. E não o que queria dizer no passado. E uma pessoa tem sonhado seguidas vezes com pessoas necessitando de atendimento médico, pessoas ensanguentadas, hospitalizadas e até crianças sendo transportadas. E nestes sonhos ela fica só como observadora. Pode ser que esteja sendo preparada emocionalmente e mentalmente para servir em determinadas situações, para entrar num serviço neste campo, neste sentido. Como é? Não está muito claro para mim, você está sendo preparada, porque ela vai vivenciar tudo isso. Aqueles sonhos que nos preparam, né? Tanto pode ela estar sendo preparada porque ela vai trabalhar com aquilo, quanto ela pode estar sendo trabalhada emocionalmente ou mentalmente para transcender certos medos, certos receios. Então ela vai entrando em contato com aquilo nos sonhos e vai se trabalhando, vai sendo trabalhada. Então ela pode estar sendo preparada para estar diante daquilo mais naturalmente, como ela pode estar sendo preparada para dali a pouco ir lidar com aquilo. Quando a gente diz que está sendo preparado, não é que a gente vai fazer alguma coisa. Nem sempre. Você está sendo preparado porque você está mudando de ponto. Pode ser não para fazer aquilo, mas através daquele preparo você está mudando de ponto. E nós temos que, às vezes, transcender tantas coisas. E no plano físico, não dá tempo para acontecer tudo ao mesmo tempo. Porque tem que acontecer coisas que são prioritárias. Então, o que não pode acontecer no plano físico para você se trabalhar, você começa a sonhar. Começa a acontecer no astral, com seu corpo astral. Ou começa a acontecer no mental, com seu corpo mental. E lá você vai sendo preparada. Não acontece aqui, mas acontece lá, e para aqueles corpos é o suficiente. E se na transmutação se dá a troca primeiro nos níveis sutis e depois passa para o físico. Uma transmutação, uma troca de mônadas, não? Uma troca de indivíduos no mesmo corpo, isso é organizado no plano monádico, num plano superior. Então isto é completamente organizado lá. Então lá, na hora em que está sendo organizado, lá praticamente já aconteceu. Dali para baixo, os planos são mais lentos, a vibração é mais lenta e vai ficando cada vez mais lenta até que chega no plano físico nós temos esta inércia. Então, quando há esta luz de que deve haver a transmutação,
Naquele plano, as coisas já aconteceram. Embora isto vá descendo de plano em plano, e até que chega no nível da alma. Então, ali, do nosso ponto de vista, mônada e alma estão se retirando, está entrando outra mônada e outra alma. A personalidade é a mesma. Então isto se deu no plano da mônada e no plano da alma. Isto não se deu aqui. A troca, a transmutação foi no plano da mônada e no plano da alma. Para aqueles que vêm daqui. Porque isto vai descendo, vai entrando até no tempo, e aqui é traduzido em fatos. É traduzido em períodos, em tempo, espaço, em horas, minutos e tudo. Mas quando isto é decidido, lá no plano das mônadas já houve, já aconteceu. Porque lá não há tempo e nem espaço como aqui. As mônadas estão em eterno. Então, quando surge a ideia da transmutação, já está feito lá. Agora, isto vai descendo. E aqui nós temos a impressão de que está acontecendo escalonadamente, de que está acontecendo gradualmente. Mas isto são todas impressões mentais. Isto é a nossa realidade mental. Porque quando duas mônadas resolveram isto, já aconteceu. Para elas, já aconteceu. Agora, dentro de outras realidades, vai se cumprindo as leis daqueles planos. Até que chega no plano físico, a consciência demora muito a se dar conta do que já aconteceu. Mas esse já aconteceu muito antes. Vê, tudo está nos instigando à vida divina. Tudo está nos levando a nos coligar com esses ritmos, que são outros, são outras realidades. Então, assim, você é um transmutado? Se é, lá sempre foi. Bom, então aí, estas são as coisas a serem trabalhadas, isto é, onde está a nossa atenção, com o que nós estamos ligados. E isto vai mudando muito a vida aqui. Isto vai dando à vida aqui uma outra qualidade. Isto vai tirando da vida aqui esta inércia, esta coisa impura, mental. Vai tirando da vida aqui toda esta carga. Isto é um trabalho na consciência. Se a consciência está trabalhando estas coisas, a atitude do indivíduo aqui é completamente diferente. E você está vendo que ele está tendo uma atitude de quem está coligado com estas coisas superiores. E não uma atitude como todo mundo toma diante das coisas.